Há vários anos, o homem utiliza de animais em seus experimentos, em busca de conhecimento científico e do benefício para a saúde. A descoberta de vacinas contra pólio, sarampo, difteria, tétano, hepatite, febre amarela e meningite, além de anestésicos, antibióticos e anti-inflamatórios, são um exemplo disso e só foram possíveis graças ao teste em animais. Recentemente, a busca pelo bem-estar dos animais e alternativas para reduzir o uso deles em pesquisas tem sido prioridade. Um exemplo mesmo é que em março deste ano, o CONSEA, Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, publicou uma resolução que proíbe o uso de animais em pesquisa, desenvolvimento e controle de cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes. E é aí então que surgem as perguntas. Qual é a ética por trás da ciência em animais de laboratório? Será que a importância do uso de animais é reconhecida? E será também que algum dia acabaremos de vez com essa prática? Eu sou Túlio Daniel, jornalista da Diretoria de Pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia. E eu sou Itana Santos, jornalista da Diretoria de Comunicação Social da UFO. E para quem não sabe, hoje a UFO conta com a rede de biotérios de roedores, a REBI, que tem como objetivo dar suporte à pesquisa com animais de laboratório em todas as suas etapas, desde a criação até a finalização dos experimentos. Além disso, a universidade conta também com o CEUA, a Comissão de Ética na Utilização de Animais. Para bater um papo sobre esse assunto hoje, convidamos então o Murilo Vieira, que é médico veterinário e membro da Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório e também diretor de pesquisa aqui da UFO. Também convidamos para participar dessa conversa o Rafael Rosa Borges, que é coordenador da rede de biotérios de roedores da UFO. Mas antes de começarmos o nosso papo, dá uma forcinha pra gente e siga o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma de streaming favorita. Além disso, também nos acompanhe nas redes sociais da UFO para não perder nenhuma novidade e no nosso Twitter oficial, @aopédoouvidopod. E manda sua sugestão de tema, elogio, crítica e o que mais sente vontade no nosso WhatsApp, 349-9966-2021. Vou repetir, hein? 349-9966-2021, mas tem que ser por áudio. Olá, Murilo, Rafael, sejam muito bem-vindos ao Ciência ao Pé do Ouvido. E eu já quero começar aqui o nosso bate-papo com uma pergunta para o Rafael. Eu quero que você explique para a gente, aos nossos ouvintes, o que é o biotério e como funciona o nosso biotério da UFO. Tá ok, bom dia. Quero agradecer, a oportunidade de participar com vocês. Então vamos lá. O biotério, ele é um local onde a gente cria animais para pesquisa científica, Então, todos os estudos em vivos que tem aqui na instituição, eles são feitos lá no biotério. Então, a gente tem uma área que a gente cria animais e tem uma área laboratorial onde as pessoas realizam essas pesquisas com animais. Murilo, você é médico veterinário e já fez diversas pesquisas envolvendo os ratinhos. De onde que surgiu essa ideia sua de trabalhar nessa área e seguir por essa linha de pesquisa? Bom, pergunta difícil, hein, Túlio? As coisas na vida da gente vai acontecendo, Na verdade, eu fiz veterinária para ser veterinário convencional de animais de grande porte. No decorrer da minha graduação, eu me esbarrei na pesquisa, comecei a me identificar e hoje a gente usa animais como modelos experimentais porque são imprescindíveis para o desenvolvimento, principalmente na minha área como imunologista, onde é impossível se pensar o desenvolvimento de uma droga, de um medicamento, de uma vacina, sem a utilização de um modelo experimental de um animal. E aí acabou que hoje eu já não sou mais um veterinário, não sou mais um imunologista e sou o veterinário que cuida de ratos. Mas quando você estava lá atrás e ingressou nessa sua área acadêmica, você já tinha pensado que você trabalharia com isso? Jamais. Isso é muito importante, principalmente para as pessoas que às vezes estão ingressando nos cursos de graduação. Dizer que a universidade é realmente um universo e a gente tem que entrar com a mente aberta para poder ver todas as possibilidades, Essa é uma inserção diferente das que você tem ouvido por aqui. É um jabá da universidade, um merchan da ciência. Quando a gente pensa nos temas para Ciência ao Pé do Ouvido, isso que o Murilo falou é o que mais nos guia.
mostrar para vocês a pluralidade da universidade e da ciência. A vivência aqui nesse mundo amplia horizontes, temas e debates. E a gente convida você a participar disso, dessa construção, desse avanço. Agora vamos voltar para esse papo. A veterinária é um curso muito amplo e que jamais um aluno vai entrar pensando que vai ser um pesquisador ou um médico veterinário de ratos. Com certeza ele vai pensar que vai trabalhar com a vaca, com o cachorro, né? E eu também fui assim. Eu gostava muito de trabalhar com animais de grande porte. Depois me apaixonei por trabalhar na clínica, porque achava interessante. E hoje eu sou muito mais realizado mexendo, né, com pequenos roedores. Assim eu acho que acontece com todos os cursos. Acho que todo graduando, ele deve conhecer o máximo que a universidade tem. E depois as coisas vão acontecendo por afinidade. Pessoal, apesar dessa importância, né, do uso de animais para a ciência, a gente sabe que essa é uma questão muito polêmica. Então, vou deixar aqui a pergunta para vocês dois, quem que se sentiu à vontade de responder primeiro. A gente quer saber qual que é a ética por trás do uso dos animais em estudos e o que é que pode e o que não pode ser feito e quem é que fiscaliza esse trabalho. Bom, todos os estudos que eles são propostos, né, não só na universidade, mas, né, todo o Brasil, há uma legislação que tem por trás disso, né? Então, existem comissões de ética no uso de animal, né? A UFA, ela tem uma comissão interna. Então, todos os trabalhos que são propostos pelos pesquisadores, ela passa por uma comissão de ética. E essa comissão, então, ela avalia a questão ética mesmo desse trabalho, né? Para poder, então, a pessoa poder seguir ou não com essa pesquisa. Então, nada que é feito não tem uma avaliação, não deixa de passar por essa avaliação dessa comissão que é a CEUA. A ciência de animal de laboratório, ela também é normatizada por legislação, e essa legislação, ela busca, obviamente, que a gente tenha, busque bem-estar animal. Então, só por aí também a gente já está falando de ética, né, obviamente. Então, tanto na parte de criação de animais, quanto na execução de experimentos, é tudo cercado de ética. Então, é uma coisa muito tranquila com relação a isso, porque é uma coisa muito bem feita. Então, acho que a UFO tem uma comissão muito boa nesse sentido, né? É um pessoal atuante, e então tudo que acontece lá no biotério é tudo bem resguardado e acontece da melhor forma possível. Bom, em relação à parte legal e ética da experimentação animal, eu queria trazer uma informação que eu julgo importante. Os experimentos mais belos da ciência, né, e são hoje considerados os mais simples, por exemplo, como quando descobriram que o coração é uma bomba que bombeia o sangue dentro de um sistema venoso, de canos que conduzem o sangue. Isso para nós hoje é basal, mas naquela época os cadáveres eram sagrados, e o único jeito que se tinha de descobrir era abrindo o corpo dos animais. Então, a experimentação animal, desde a primeira escola de medicina, antes de Cristo, né, a gente já identifica os animais. A primeira vacina chama vacina porque vem de vaca, né? Porque a varíola que matava um monte de pessoas, um médico observando que as mulheres que tiravam leite não desenvolviam varíola e tinham uma lesão parecida com a da vaca. Ele foi lá, escarificou a vaca, a lesão da vaca, pegou o filho da empregada, reza a lenda, e passou, né, na pele dele. Esse menino ficou imunizado. Foi a primeira vacina. Então, por isso que vacina vem de vaccine, né, que vem do latim, vem de vaca. Então, os animais participaram e vão continuar participando, tá, na ciência. Aí, quando se fala nisso, a gente tem que pensar em ética e legislação. Legislação do Brasil é muito nova, de 2008, com a Lei Arouca. E aí a criação do CONSEA, que eu faço parte, e que é onde a gente cria todas as leis que regulamentam a experimentação animal no Brasil. A UF tem um dos melhores biotérios, né? Nós temos no Brasil hoje 926 instalações cadastradas no CONSEA, e dessas cada uma tem 3, 4, 5 biotérios, então nós temos mais de 3 mil biotérios no Brasil fazendo experimentos sobre a lei. Voltando à programação normal das nossas inserções, vamos falar um pouco sobre essas legislações aí citadas. A Lei número 11.794, de 8 de outubro de 2008, é conhecida como Lei Arouca, essa aí que o Murilo citou.
Ela regulamenta o uso científico de animais na experimentação. Ela revoga a Lei 6.638, de 8 de maio de 1979. A proposta é simples: deixar o processo o mais ético possível e regulamentado. Afinal, são muitos biotérios, né? Uma vez, conversando com o Murilo Vieira, ele me explicou sobre a ética por trás desse uso de animais e os cuidados que eles têm no laboratório com cada ratinho que está ali. E ela é muito importante. Escuta aí. E agora o que eu acredito muito é na ética, né? A ética, ela é uma coisa geral, né? E a moral é uma coisa individual. Então, quando se tem um pesquisador que tem uma conduta moral, né? Isso é muito importante porque ele vai conduzir dentro do que é preciso. Então, por exemplo, o mundo hoje está praticamente salvo do Covid, né? E a gente só conseguiu ter uma vacina eficiente porque conseguiram modificar geneticamente um camundongo, tornar ele um camundongo humanizado para ele infectar, porque eu não sei se vocês sabem, o camundongo não infecta com o vírus da Covid, enquanto todos nós estávamos morrendo. Então o que foi feito foi tirar o gene do humano, colocar no camundongo da enzima, para o camundongo começar a infectar por Covid e a gente fazer os testes. Tá? Então hoje ainda é possível. E aí, só terminando, né? O sonho de qualquer pesquisador é nunca usar animal. O dia que a gente não precisar, você pode ter certeza, por N motivos: ética, moral, legislação que é muito apertada, econômica, é muito caro. O Rafael pode falar o quanto um biotério é caro para a instituição para manter os animais dentro do bem-estar. Então, primeira oportunidade que tiver, nós não vamos usar. Mas hoje, né, existem métodos alternativos que reduzem o uso, mas nós não temos nenhum método alternativo que substitui completamente. Isso é ilusão. Eu acho que isso já puxa um pouco para nossa próxima pergunta, que é: será que um dia a gente vai deixar de usar animais para esse tipo de teste, para esse tipo de experimento? Eu acredito que totalmente nós estamos muito longe mesmo. Mas para algumas coisas hoje é uma realidade. E aí, como que é? Quando a gente fala em experimentação animal, né, a gente tem alguns princípios, e a gente estava falando agora de ética, não é um princípio ético, mas é um princípio que conduz que nos leva a trabalhar de um jeito mais coerente. Que, por exemplo, um princípio de 1959, se eu não me engano, de David Herschel, ele traz o princípio dos 3 R's, que é refinamento, redução e substituição, do inglês, que é o replacement. Então, quando a gente não consegue substituir, a gente tem que refinar e reduzir. Então, hoje, por exemplo, o Rafael tem, né, lá, cuida de algumas linhagens que são animais cruzamento entre irmãos. A gente usa isso porque é uma forma de reduzir, porque o animal é muito idêntico um com o outro. Ao invés de você usar 10 num grupo, a gente usa 3, usa 4 e consegue ter o mesmo resultado científico. Tá? O tempo todo uma equipe de biotério trabalha nesse sentido. Enquanto eu não consigo substituir, eu tenho que reduzir. Reduzir usando o melhor anestésico possível, que eu não vou ter animal que vai sofrer. Se o animal sofrer, a pesquisa não é válida porque o resultado é questionável. Tá? Então, acredito que dentro de uns 20, 30 anos, talvez a gente consiga reduzir por 30% que a gente usa. Mas totalmente é muito complicado você pensar que vai tomar uma vacina que foi desenvolvida e testada totalmente no modelo computacional. Quando você fala de método alternativo também, a gente estava falando de ética, né? Nós que trabalhamos com biotério, a gente muitas vezes é questionado, né? Existe um tabu na sociedade, a gente sabe disso, né? Mas eu sempre digo que quem vai dar esse pontapé, né, de trazer mais métodos alternativos, ou de quem sabe, né, nessa utopia de chegar um dia de não usar animais, são os próprios bioteristas, né? Somos nós que estamos ali no dia a dia, a gente vivencia aquilo, a gente busca o bem-estar animal, né? Então, acho que quem está no biotério é que realmente vai dar esse chute, né, inicial aí, vai fazer essa revolução, né? Porque a gente é muito questionado por questões éticas e é normal, existe esse tabu, né? Mas, diferente do que as pessoas pensam, a gente tenta sempre utilizar o menor número de animais dentro dos princípios que o Murilo falou. A gente tenta buscar sempre uma melhor qualidade de vida para os animais, né? Obviamente sem mexer na qualidade da pesquisa, né?
mas isso é um assunto que em todos os congressos, workshops que tem nessa área são discutidos, né? Porque a revolução vai vir disso aí. Eu acredito que vai chegar, né? Acho que vai demorar, assim como o Murilo falou também, acho que vai chegar, mas eu acho que a bioinformática hoje ela tem um papel assim muito grande, né? Dentro da ciência e já mudou muita coisa. Então acho que a gente está no caminho, né? Mas aí a gente poderia ponderar muitas coisas aí, investimento, pesquisa e tudo mais, né? Nesse sentido, mas eu acho que a gente está no caminho, sim. Bom, pessoal, também nesse ano a gente teve aí a aprovação de uma lei que proíbe o uso de animais para pesquisa e desenvolvimento de controle de cosméticos, né? Produtos de higiene pessoal e perfumes. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa atitude aí com as pesquisas. Bom, primeiro eu gostaria de salientar que muitos desses questionamentos vêm da própria comunidade sobre o uso dos animais e, portanto, é muito importante esse momento da gente estar conversando com a comunidade, né? Associado a isso, existe o viés político, né? Onde grande parte dos parlamentares tem isso como pauta e, às vezes, sem um conhecimento técnico específico, utilizam disso para fazer o que é o papel deles, ser político, defender o que o povo pede e, consequentemente, serem eleitos. Então, no Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, eu faço parte de uma Câmara, que é a Câmara de Assessoria Parlamentar, onde a gente fica o tempo inteiro olhando e acompanhando os projetos de lei que os deputados e senadores estão tramitando no Congresso. E se a gente entrar lá agora e colocar a causa animal, vai ter uns 6 ou 8 projetos de lei, quase todos falando a mesma coisa, tá? Mas aquele parlamentar que consegue aprovar, ele consegue trazer, né, para ele que isso foi feito por ele. Então, assim, o que eu gostaria nesse momento é de dizer que no Brasil hoje, o órgão que consegue lutar tecnicamente contra o uso de animais de forma abusiva, que consegue legislar, é o CONSEA. E dentro de cada instituição, aquilo que o Rafael falou, tem uma comissão de ética que está ligada ao CONSEA. Nós somos os primeiros, né, não necessariamente o parlamentar tem que brigar por isso. Então, recentemente foi aprovado uma lei, né, para não utilizar animais em cosméticos. Todos nós brigamos por isso. Isso é uma resolução normativa do próprio Conselho. A gente acredita que cosméticos, né, nós já temos uma quantidade muito grande de cosméticos disponíveis no mercado. Por outro lado, esse projeto de lei, né, essa lei que agora foi aprovada, ela pode tolir a biodiversidade que nós temos, por exemplo, na Amazônia, que a gente poderia explorar e desenvolver um monte de outros cosméticos. E juntamente com cosméticos, que é importante que a ciência ela não é engessada. Às vezes você está estudando um cosmético, mas aquela molécula se demonstra eficiente como um medicamento. Então também a gente tem que pensar nisso, antes de simplesmente gritar eu sou contra. O desenvolvimento puro e simples de cosmético, todos nós somos contra, e essa lei agora proibiu realmente. Por outro lado, quando a gente questiona, né, a utilização de animais sem um conhecimento técnico disso, a gente pode estar dando um tiro no próprio pé. Muitas pomadas que são tratamento, dentro da legislação no nosso país, são classificadas como cosmético. E aí agora, esses medicamentos, por exemplo, nós não podemos mais estudar. Então, ou nós vamos ter que mudar outra legislação para desclassificá-los como cosmético, e a gente continuar estudando, ou nós não vamos mais estudar, tá? Então, sempre tem um ponto positivo e um ponto negativo. É muito importante a comunidade que luta por isso parar, né, de lutar só nas redes sociais ou só falando sem conhecimento e buscar atuar verdadeiramente. Então, por exemplo, no Conselho em Brasília, nós temos 4 vagas para representantes da Sociedade Protetora dos Animais. Aqui na Comissão de Ética da Universidade, nós temos assento para a Sociedade Protetora dos Animais. Qual que é o maior problema no Brasil? Né? Eu posso falar isso com informações do próprio Conselho. Quase todas as comissões de ética, a gente não encontra quem é da comunidade que quer participar para defender o uso dos animais. Então é uma oportunidade. Quem estiver ouvindo, tiver gostado da causa, estude, entre no site do Conselho, faça inscrição como uma pessoa que tem, né, o desejo de atuar nas comissões, porque aí ele vai entender como que é discutido cada projeto e vai contribuir de forma significativa para a legislação do país. Obrigada, Rafael e Murilo, pelas respostas e contribuições. Muitas dúvidas, né, que a gente nem tem noção mesmo. E acho que a galera vai entender a importância, assim. A gente está sempre caminhando para tentar
largar um pouquinho isso, mas não tem como, porque é extremamente necessário, né? São muitas vidas salvas. Agora que você já sabe o que é a ciência de animais de laboratório e o que é feito em um biotério, convidamos alguns pesquisadores para contarem quais pesquisas eles desenvolvem aqui no nosso biotério da UFO. Escuta só essa galera. Olá pessoal, meu nome é Ana Cláudia e eu sou aluna da professora Cássia Regina do IBTEC. Eu realizo a maior parte dos experimentos do meu doutorado no biotério. No meu projeto, eu investigo a utilização da neurotoxina botulínica como uma forma de tratar dores orofaciais, que são aquelas dores que acometem a cabeça, a face e o pescoço. A gente vê que existe uma grande utilização das diferentes formulações de neurotoxina para tratar esses tipos de dor. Só que apenas o Botox possui regulamentação pela Anvisa para ser utilizado no tratamento de condições dolorosas. Então, é muito importante a gente entender como cada uma das marcas disponíveis no mercado funciona para o tratamento de dor, para a gente poder utilizar cada uma dessas formulações da melhor forma possível e garantir a melhora da dor dos pacientes. Essa é a minha pesquisa. Muito obrigada. Olá, pessoal. Meu nome é Ana Laura, sou aluna da professora Neide, do Laboratório de Imunopatologia. E no biotério da UFO, eu pesquiso um pouco mais sobre a associação de desordens neuropsiquiátricas e transtornos comportamentais, bem como essa associação com a infecção crônica causada por Toxoplasma gondii em modelo animal. Nós sabemos que existe uma associação de soropositividade entre a infecção e os transtornos, e dessa maneira o meu trabalho atual é com animais infectados cronicamente com Toxoplasma gondii, no qual eles serão acompanhados aí durante um longo período, e ao decorrer deste tempo eles serão ali submetidos ao exercício físico, e no final nós vamos então verificar se o exercício físico foi capaz ali de trazer uma melhora para as alterações comportamentais durante o envelhecimento. Olá a todos, meu nome é Yasmin e sou pós-doutoranda no Laboratório de Imunopatologia, sob supervisão da professora Neide Maria da Silva. Eu sou usuária do Rebir desde 2015, onde iniciei meus trabalhos com o modelo murino de leishmaniose visceral e tegumentar, na busca de novas opções terapêuticas para o tratamento da doença. Eu desenvolvi isso no meu mestrado e no meu doutorado. E atualmente, além de trabalhar com leishmania, eu desenvolvo pesquisas com Toxoplasma gondii, que é um parásito capaz de causar uma infecção de longa duração em indivíduos imunocompetentes. Então, sendo assim, nós investigamos a relação da toxoplasmose, sendo um fator de desordens neurológicas, e também a análise de toxoplasmose congênita, experimental em camundongos, devido às consequências devastadoras que esse parasito pode trazer ao desenvolvimento do feto durante a gestação. Olá pessoal, meu nome é Matheus e no biotério da UFO eu estou desenvolvendo meu projeto de doutorado que busca avaliar o papel de uma proteína denominada MID88 na interface materno-fetal quando nós temos ela acometida pela infecção por Toxoplasma gondii. Nós sabemos que a toxoplasmose congênita é um problema de saúde pública, então é de grande importância entender mecanismos que possam auxiliar no desenvolvimento de medidas de controle da transmissão vertical da mãe para o feto deste parasito. E essa proteína, o MID88, ela participa de uma sinalização intracelular que levará à indução de genes pró-inflamatórios. Então, ela tem um papel crucial durante a infecção, justamente para reduzir os impactos do que o parasito pode causar. E deste modo, no biotério, eu trabalho com animais nocaute para essa proteína, justamente para ver, na ausência dessa proteína, como que ocorre a transmissão vertical da mãe para o feto e qual o impacto da ausência dessa proteína nesse modelo de infecção. Olá pessoal, meu nome é Thalita Cristina, atualmente eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde aqui da UF, sob orientação do Dr. Elmiro Rezende, e há mais de um ano eu realizei minha pesquisa de mestrado utilizando o ratos Wistar,
onde foi avaliado o treinamento de corrida como um fator protetor na cardiotoxicidade induzida pela doxorubicina, que é um dos principais quimioterápicos utilizados no tratamento de diversos tipos de câncer. E atualmente, no doutorado, dando sequência a essa linha de pesquisa, nós iremos realizar as análises fisiológica e metabólica e a sua relação com a longevidade de ratos Wistar, que serão tratados com a doxorubicina e posteriormente submetidos ao treinamento de corrida. Então, nós queremos avaliar se o exercício tem algum impacto e qual será esse impacto na longevidade desses animais. Muito obrigado. Meu nome é Thiago Neves Vieira e eu sou aluno de doutorado do PPGGB na UFO. Sob orientação da professora Cássia Regina, eu e meu grupo de pesquisa trabalhamos com modelos animais de dor, onde estudamos o potencial analgésico e anti-inflamatório de produtos naturais, nanopartículas e moduladores de vias em variadas condições dolorosas, como artrite gotosa, fibromialgia e dor orofacial. As instalações do REBIR nos fornecem os animais e a infraestrutura necessária para realizar nossa pesquisa, além do suporte de veterinários e equipamentos. Nossa pesquisa contribui diretamente para a inovação e também a importância da ciência de animais de laboratório. Nossas pesquisas abrangem uma grande quantidade de iniciações científicas, dissertações de mestrado e projetos de doutorado, tendo formado vários alunos que fizeram uso de cursos de formação oferecidos pelo REBIR e treinamentos para manusear e trabalhar com animais de diferentes modelos e diferentes linhagens. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vinícius, atualmente eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Imunologia e Parasitologia aplicadas aqui da UFO, e eu tenho um contato com pesquisa com roedores e com a rede de biotério de roedores, a REBIR, da UFO, desde a época do meu mestrado. A infraestrutura dessa rede, ela tem sido cada vez mais apta e qualificada para que a gente consiga desenvolver as nossas pesquisas de maneira adequada. Eu trabalho atualmente com um modelo experimental de camundongos da linhagem Balbicê, onde eu mimetizo a doença que é a asma. E ao mimetizar essa doença, eu trabalho com aspectos de tratamento relacionados à prática de atividade física. No caso, eu trabalho com a natação. E a rede de biotérios de roedores sempre foi bastante receptiva e possui uma infraestrutura muito adequada para que eu desenvolvesse todo esse processo de pesquisa sem intervenção externa que pudesse atrapalhar todo o processo de pesquisa que eu desenvolvo. No começo do episódio, eu adiantei o assunto e o Murilo complementou na nossa entrevista falando sobre a proibição do uso de animais em testes de cosméticos. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, desenvolveram uma impressora 3D que reproduz tecidos orgânicos e ajuda nas pesquisas, substituindo o uso de animais para esse fim. Ela é desenvolvida pelo Davidson Gomes, do Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG. Ele explicou pra gente um pouquinho de como funciona a bioimpressão. Escuta só que bacana. O meu nome é Davidson, sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais e sou coordenador do laboratório BioLink. No nosso laboratório, usamos técnicas de biologia celular, engenharia genética e outras para simular e reconstruir órgãos in vitro. E esses estudos são muito importantes, por exemplo, para reduzir a utilização de animais em pesquisa. A bioimpressão é um processo de fabricação semelhante à impressão 3D. Ela usa arquivos digitais como modelo para imprimir um objeto camada por camada. Mas ao contrário da impressão 3D, as bioimpressoras imprimem com células e biomateriais, criando estruturas semelhantes a órgãos que permitem que as células vivas se multipliquem. A bioimpressão trouxe muitos avanços para a pesquisa. Hoje conseguimos reproduzir órgãos com mais precisão através de bioimpressão e também conseguimos simular a interação entre órgãos. Isso é chamado de órgãos em um chip. Então, em uma pequena plaquinha que é chamada de chip, a gente pode mimetizar a comunicação entre diferentes órgãos, por exemplo, a interação entre o fígado e o cérebro.
A bioimpressão pode produzir pequenos órgãos de animais, o que pode substituir o uso de animais para fins de pesquisa ou testes de citotoxicidade para avaliação de segurança de novas drogas ou de cosméticos, por exemplo. As bioimpressoras garantem uma melhor qualidade nos estudos, porque anteriormente a gente tinha que simular as camadas dos órgãos manualmente, o que não era muito preciso. Atualmente, com a bioimpressão, podemos simular as camadas, a localização das células com muita precisão, e isso aumenta a confiança dos testes que a gente faz no futuro com esses modelos. A longo prazo, esse tipo de tecnologia promete produzir órgãos humanos completos, e assim a gente não vai mais precisar de transplante entre indivíduos no futuro. Esse tipo de tecnologia promete produzir órgãos humanos completos, e assim no futuro não iremos mais precisar de transplante entre indivíduos. Pegaremos células do mesmo indivíduo, cresceremos essas células no laboratório, iremos produzir um órgão com as células do mesmo indivíduo, e assim não iremos mais precisar de drogas anti-rejeição para que a pessoa consiga sobreviver com o órgão transplantado. A vantagem da utilização da bioimpressão na pesquisa é conseguir reproduzir a estrutura dos tecidos com mais fidedignidade, e assim os testes são mais confiáveis e reprodutíveis. É isso, muito obrigado à galera que falou um pouquinho das suas pesquisas e parabéns ao Davidson e aos pesquisadores da UFMG por essa pesquisa sensacional. Se você gostou do assunto, temos um recadinho para vocês. Na semana que vem acontece na UFO o segundo workshop em ciência de animais de laboratório, com diversas palestras e convidados especiais. E se você não se inscreveu para esse workshop, não se preocupe, nós mostraremos tudo nas redes sociais da UFO. Agora, se esse episódio também te deixou curioso em saber como funciona o biotério, eu tenho uma dica. Eu e o Túlio visitamos o biotério da UFO e você pode ver essa tour no nosso Instagram, @UFO_oficial. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui e não precisa se preocupar que semana que vem tem mais. Até lá! Até, pessoal! O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é da Ellen Borges, jornalista e pesquisadora aqui na UFO. A apresentação, produção e entrevista desse episódio foram feitas por mim, Túlio Daniel, jornalista na Diretoria de Pesquisa da UFO, e pela Itana Santos, também jornalista, mas na Diretoria de Comunicação Social da UFO. A supervisão do roteiro foi feita pela jornalista Nayara Chaya, que é editora do podcast Ciência ao Pé do Ouvido. A comunicação imagética foi feita por Ludmila de Castro, estagiária de design, e a divulgação nas mídias sociais está com o Túlio e com a Nayara. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. Captação de áudio foi feita por Mário Júnior. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. Para você ouvinte, até semana que vem. Até mais! Ciência ao pé do ouvido.